Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Corte Dinâmico, o nosso canal de informação. Pessoal, se não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal aí, ative o sininho das notificações, deixe o like e os comentários de vocês, que isso é muito importante. Pessoal, nós vamos ver aqui um vídeo onde um senador, ele ganha uma belíssima aula de interpretação da Constituição, e quem faz esse trabalho brilhante é o ministro da Justiça. Na verdade, o senador quis lacrar. E é claro que levou uma que perdeu o rumo, está procurando o rumo até hoje. Vamos ver junto aqui esse vídeo aí, e vocês deixam os comentários de vocês aí, o que vocês acham dessa situação. Senador Marcos Duval, com tempo de 10 minutos. Obrigado, presidente. Eu vou ser bastante objetivo. Primeiro, dar boas-vindas ao ministro e dizer, ministro, eu vou me basear aqui em fatos oficiais. O Brasil continua com uma taxa de 21 mortos por cada 100 mil habitantes, quase 4 vezes mais a média mundial. Ao mesmo tempo, facções e milícias passaram a dominar dia a dia de quase 30 milhões de brasileiros. A violência contra as mulheres e crianças bate recorde e a letalidade policial permanece altíssima. Ou seja, o crime organizado ganha território e os mais vulneráveis continuam morrendo. Diante disso, eu lhe faço algumas perguntas. Como o Brasil continua com um índice quase 4 vezes maior na média mundial, principalmente na região norte e nordeste do Brasil, que é o epicentro, qual o resultado concreto a sua gestão entregou ou entregará para derrubar esses índices nas regiões dominadas por facções? E em que indicador o senhor aceita ser cobrado por essa comissão até o fim do mandato? Também falo que os dados mais recentes mostram que em apenas um ano, o número de brasileiros vivendo sob domínio de facções e milícias saltou de cerca de 23 milhões para 28 milhões de pessoas. Isso significa que, sob a sua gestão, o crime organizado passou a controlar mais território e mais populações. Como o senhor explica esse avanço das facções, onde o Ministério da Justiça foi omisso e ineficaz para permitir esse crescimento? Senador, desculpa, eu vou dar até mais um minuto para o senhor, gente. Eu só quero mais uma vez alertar os colegas que os 10 minutos é para pergunta e resposta, tá bom? Senão ele não vai dar tempo para ele falar. Aqui. Pode colocar mais um minuto para o senador. Outra pergunta. Em 2024, o país registrou o maior número de série histórica de estupros de vulneráveis, e a maioria contra meninas de até 13 anos, e o número de feminicídios já registrados. Qual é hoje a política nacional concreta coordenada pelo Ministério para proteger mulheres e crianças? E qual meta objetivo o senhor assume aqui perante essa comissão para reduzir esses números nos próximos anos? Com a palavra, ministro. Obrigado, senador. Marcos Duval. Gente, olha a lapada que ele vai ganhar. Como dizia no interior, vai ser umas cintadas daquelas boas. Deixa o like de vocês aí e acompanhe aí o destrinchar dessa conversa. Eu agradeço a sua pergunta, porque isso me dá uma oportunidade de afirmar com toda a convicção de que quando o governo federal é cobrado com relação à criminalidade comum e corrente, o que é que o governo federal está fazendo? O que o Estado brasileiro, genericamente compreendido, está fazendo? Está fazendo aquilo que está previsto na Constituição no que concerne ao governo federal. Então eu, respeitosissimamente, devolvo a pergunta a Vossa Excelência, perguntar o seguinte: o que os governos estaduais estão fazendo para combater a criminalidade? Qual foi o governo do Estado que resolveu o problema da criminalidade comum ou organizada? Nada. Então, o que acontece? Hoje, como há uma inércia não por culpa do governador A, B ou C, uma inércia que advém de problemas estruturais, históricos, por causa desse crescimento desmesurado e surpreendente do crime organizado, não estão fazendo nada. Ou estão fazendo aquilo que é possível dentro dos limites que tem do ponto de vista de material humano, equipamentos, orçamento, etc. Então,
Claro que agora o governo federal é culpado. O que o governo federal está fazendo? O governo federal não tem nada a ver com roubo de celular e o roubo e furto de celular. Não obstante isso, nós fizemos um programa robusto de celular seguro, que é um programa que está no eGov, um aplicativo que permite o bloqueio nacional de celulares. O que o governo federal faz com relação a roubo e furto de veículos? Nada, porque não está na competência dele. Assalto à residência, mesmo assalto a bancos, isso é papel da polícia militar, da polícia historicamente. Como é que foram criadas as polícias em nosso país? O Dom João VI saiu de Portugal, fugiu das tropas napoleônicas em 1808, ele criou no Rio de Janeiro uma primeira força policial, porque o crime era local, o crime era simples, eram furto, roubos, homicídios, às vezes latrocínios, homicídios passionais, crime de morte passional. Então esse modelo foi sendo replicado historicamente em todas as constituições, a Constituição Imperial de 1824, a Constituição Republicana de 1891, todas as constituições que se seguiram a partir de então, inclusive a nossa Constituição Democrática Cidadã de 1988, seguiu esse modelo. O crime é local, a responsabilidade é dos governos locais. O que sobra para o governo federal? É importante que se diga isso, caríssimos e respeitadíssimos parlamentares aqui presentes. Que diz aqui no artigo 144 o que faz a Polícia Federal. Artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1º. Compete à Polícia Federal apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas, empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, cuja prática tenha, conforme se dispuser em lei. E, em segundo lugar, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas a fim, o contrabando desse caminho, sem prejuízo da ação fazendária, etc. Bom, veja, Vossa Excelência, que não fala nada do crime comum aqui. Então, os 13 mil policiais federais que nós temos hoje se dedicam a combater exatamente num território gigantesco num país continental. Então, o governo federal não se furta a enfrentar esse problema. Pelo contrário, ele está de peito aberto, disposto a compartilhar essa responsabilidade histórica que é dos estados e talvez parcialmente dos municípios, com as bases municipais, quer compartilhar. Ele está sendo chamado à liça, à arena, ao combate, e nós vamos enfrentar esse combate juntos. Mas nós precisamos, senador, de instrumentos legais para... Vocês estão observando a fala do ministro? Porque muitas vezes tem-se aquela impressão que a responsabilidade é do governo federal. Não, a responsabilidade é do governo dos estados. Se está falhando a segurança nos estados, é culpa do governador. Precisa montar inteligência, precisa ser uma polícia mais atuante no sistema de inteligência, porque na repreensão, polícia na rua não está adiantando, sistema de inteligência. A inteligência é um grande fator. E é claro que os governadores têm que fazer uma pressão enorme também sobre os deputados daqueles estados, para que possa modificar as leis, modificar leis aí, por exemplo, um crime de receptação por uma pena pesada, porque se tiver, gente, só tem um ladrão porque tem quem compra, certo? Então, se tem roubo de moto, é porque tem alguém comprando essas motos roubadas. Se tem roubo de carro, é porque tem alguém comprando esse carro roubado. Então, receptador. Então, se as penas chegassem aí 30 anos, 40 anos de cadeia, para receptação, acabaria roubo de carro, roubo de moto, roubo de celular, roubo de cargas nas estradas, melhoraria o país assim maravilhosamente bem. Mas nós vemos que não é interesse desse pessoal. O interesse deles é ficar sempre em épocas de eleições aí, falando de segurança pública, quando eles não fazem o dever deles. Pessoal, quero agradecer a todos que estiveram comigo aqui até esse momento aqui no Corte Dinâmico e até o próximo vídeo nosso.